primeiro eu vou ter que fechar este material. Ele vai dar aquela travadinha básica, que a gente já aprendeu que ele faz, mas sem estresse nenhum. A gente já está de boa com ele, ó. Fechei e carreguei. Vocês estão vendo agora a seção 2.3 na tela? Sim. Sim? Positivo. Maravilha. Então, pessoal, a seção 2.3 ela é até um pouco mais curta. Mas é que, na verdade, ela tem uma coisa muito legal, que é uma patologia. Então, você sabe que eu gosto particularmente de patologia, né? Então, aqui ele traz um exemplo. Escolha do tipo de fundação, tá? Então, muitas obras são projetadas prevendo mais de um tipo de fundação. Qual é a influência da variabilidade do maciço do solo, na profundidade das fundações? Então, uma ideia. Por exemplo, devemos verificar o custo e opções para analisar qual a melhor solução de fundação a ser adotada. Exemplo 1. Eu posso fazer ela em sapata ou tubulão? Strauss ou Frank? Vamos lá, pessoal. Nós já aprendemos o suficiente na seção 2.1 para responder o exemplo 1. Sapata ou tubulão? Meu solo tem... Eu vou ter profundidade para... Sapata ou vou de tubulão? Tubulão. Por quê? Profundidade aí, ela... Meu ponto de vista, ela está... Acima de 3 metros. Exatamente. Acima de 3 metros, eu vou de tubulão. Perfeita resposta, gente. O Jânio foi para Guarapari, a famosa Praia dos Mineiros, se empolgou, começou a passear para lá, para cá, e sabe que eu gostei desse lugar, que eu vou construir aqui uma casa para mim, vem passear final de ano. E o terreno do Jânio é extremamente arenoso, e uma areia bastante compacta, a 1 metro de profundidade. Pulão sapata, Jânio? Ou qualquer um pode responder. Vou deixar para eles responder. Thelma, me ouve, Thelma? Ninguém, pessoal. Sapata, gente. Vou repetir. Tem um solo arenoso, com 1 metro de profundidade, uma areia extremamente compacta, rígida. Tubulão ou sapata? Sapata, pessoal. Por quê? Porque eu estou com pouca profundidade. Strauss ou Frank? Nós vimos qual delas eu uso em qual situação. Eu tenho água no terreno? Sim ou não? É analisar. Opa, eu preciso fazer algo o quê na minha... O que eu vou ter de situação? Aí você escolhe. Bom, escolha do tipo de fundação é a nossa seção 2.3. Nós vimos aqui. Ou seja, primeiro eu vou determinar o quê? Se ela é direta ou indireta. Aí eu descarto todo um bloco. E agora vem um grande barato. Se ela é profunda ou se ela é rasa. Sendo direta, ó, vamos lá, de novo. Primeiro, ela é direta ou ela é indireta? Se ela é direta, ela é rasa ou ela é profunda? Acima de 3 metros, profunda. Logo, tubulão. Se ela é rasa, eu posso usar a sapata e os demais junto. Radier, a própria sapata corrida. Aí você vai analisar. Opa, professor, mas ela é indireta. Aí eu caio em outros 2 grupos. Quais grupos? Cravada e escavada. A primeira pergunta que eu fiz para o Jânio, o que você tem em volta da tua estrutura, Jânio? Não tenho nada. Ah, legal. Então pode ser uma estaca cravada.
Entenderam? Ou seja, pessoal, estaca cravada é mais barata, mais eficiente que a escavada e muito mais rápida. Mas qual é a determinante? Pessoal, Vibração. Exatamente, a vibração arrebenta com a vizinhança. A minha tia tem uma casa num bairro legal lá em Curitiba. É um bairro que só permite casas, sobrado, né? Não permite prédio. Aí o vizinho de cima comprou uma casa antiga, demoliu para construir uma nova. E eu cheguei, por sorte, chego lá na casa da minha tia e tal. Falei, toma um café. Tia, vão construir ali? Vão. O fulano lá, que morava ali, vendeu. E aí quem comprou vai fazer um sobrado ali. Tia, a senhora viu que equipamento que eles colocaram ali? Não, filho, o que foi? Tia, é um bate-estaca. Aquilo ali vai causar um impacto e trincar toda a sua casa. Meu Deus do céu, e agora? Não sei o que, aquele desespero. Tia, esquenta a cabeça. Eu fiz um laudo, tirei foto da casa inteira e coloquei, olha, eu declaro para os devidos fins, a casa, ela está com a fundação íntegra, sem recalque. Eu não tenho nenhum tipo de fissuramento. A casa com uma estrutura de mais de 20 anos, ou seja, o recalque imediato foi... o recalque diferencial foi cessado, com fundação totalmente estável e sem nenhuma patologia de concreto, sem nenhum ponto de fissuras, muito menos corrosão de armadura, proveniente de fissuras. Então, assinei o laudo, fiz uma RT do laudo, tia, entrega para eles. Né? Eu fui num fim de semana, né? Aí eu peguei, fiz lá tal, levei para ela, tirei as fotos, fui para casa, fiz tal, ó, tá aqui, tia. Entrega ali para o rapaz da obra, por engenheiro. Resultado, tiraram o batistaca e fizeram estacas escavadas. Ia danificar toda a casa dela, que era uma casa boa, grande, assim, térrea. Ia danificar toda a casa dela. Ou seja, a estaca escavada, ela é mais cara, mas ela não gera vibração, muito menos impacto. Então, tem que analisar essa questão. Grupo da escavada, grupo da pré-moldada. Desculpa, gravada. Tá? E aí, dando sequência, nós vamos fazer aqui. Ele traz isso na tabela 2.1, página 83 do nosso material. Tensões admissíveis de cálculo em função do tipo de solo. Fundação direta. O que é isso? Vamos lá, pessoal. Eu não fiz a sondagem. O senhor Herman tem que fazer a sondagem? Não, correto? É o correto. Mas eu preciso fazer um orçamento, um estudo prévio, até para justificar a provável escolha da fundação, para gerar informações sobre... Ou seja, eu estou fazendo a fase inicial de estudo. Eu preciso ter uma previsão do que tipo de coisa me aguarda. Então, a norma, ela te dá base, baseado segundo uma DIN. DIN é norma alemã, tá? Ela traz um tipo de solo. Ah, professor, eu vou ter que reconhecer? Vai, por isso você fez aula de geologia, por isso você fez aula de solos 1 e solos 2. Então, você vai ter que reconhecer o tipo do solo que está lá. Ô, professor, mas é difícil. Pessoal, não é difícil. Para com a choradeira. Argila mole. Você pega aquele negócio, é uma meleca que está na tua mão. Você já viu que é mole. Argila, mas é rígida. Você aperta ela agrupa. É argila. Areia, você pega, agrupa, mas daí ela solta. É areia fina. A areia mais grossa, um pedregulho é fácil de ver. Então, aí vai
da sensibilidade do engenheiro. Olhar para a tabela e tentar, mas é isso, é aquilo, chutar, não vale. Não vale. Você tem que olhar para o material e ter essa sensibilidade. Outra forma de você obter essa informação, perguntando. Tem os teus vizinhos aqui e ali, para ver qual o tipo de fundação da tua região. Detalhe, nós estamos falando em estudo preliminar. E usar essas tabelas vai te ajudar exatamente a fazer isso. Essa é a função. Você ter mais ou menos uma noção do solo para, eventualmente, você fazer o projeto. Porque você vai descobrir na prática que uma fundação direta, ela é bem mais barata que uma fundação profunda. Ok? Então, essa é a ideia. Está lá a tabelinha na página 83. E agora eu vou para a indireta, porque eu vi que é uma argila miséria, ruim de conversar com ela. Aí nós temos também na página 83 a tabela 2, que ela agrupa as soluções para fundação indireta. Mas aí você vai ter que analisar o quê? O tipo de estaca e a capacidade de carga em MPa que cada uma delas traz. Tá? No material que disponibilizei está em kN, aqui está em MPa. Vocês já estudaram o suficiente para saber que são duas medidas de tensão, ambas válidas. Tá? O detalhe que aqui eu estou falando em metro quadrado, MPa. Lá eu trago a carga direta. Né? Então, por que eu apresentei em kN? Simples assim, pessoal. Quando você calcula um pilar, você chega no final do cálculo, você tem a força dada em tensão ou você tem a força dada em kN, em força? Eu já falei na própria narrativa, né? Quando você calcula a força, é óbvio que é dado em força, não é dado em tensão. Então, é importante ressaltar esse detalhe, que é uma diferençazinha bem sutil, mas importante. E usando as informações da tabela 1 e 2, você pode definir qual o melhor tipo de fundação a ser utilizada. Ok? Exemplo da página 84. Está lá. Ele traz uma fundação que necessita de uma capacidade de carga de 60 toneladas força. Ok? E ele traz para a gente o quê? Uma estaca L contínua, que a gente vai ter que dimensionar, e ela tem uma resistência de 5 a 6 MPa. Interessante. Então, ele pegou a de 5 e a de 6 MPa para fazer o dimensionamento do quê? Do diâmetro. E é assim mesmo que é feito o cálculo, pessoal. Não tem grandes segredos, não. Tá? O detalhe aqui é o seguinte, que ele não está falando, ele está dimensionando uma única estaca. Mas digamos que eu tivesse aqui esse valor indo para... Vamos lá, vamos chutar. Ó, arredondando dá 40 centímetros aqui no 0,39, ok? Ok, pessoal? Vocês estão vendo a tela? Ok. Maravilha. Tá, então imagina o seguinte, imagina que ele deu ali para mim 2 metros e eu tenho uma estaca para 40 centímetros, eu usaria 5 estacas, certo? É só essa consideração a ser feita. O que ele fez aqui? Quando ele passa esse 4P para cá. Pessoal, a área, quando ela é representada em função do diâmetro, é o D quadrado sobre 4, né? Por quê? O diâmetro é o raio, dividido por 2. 2 é D quadrado, e daí o 2 vira 4. E aí ele mudou para cá. Só isso. Embaixo eu fiz uma anotação. 1 MPa é igual a 1.000 kN por metro quadrado. E 1 tonelada força igual a 10 kN. E aí faz o cálculo. Simples assim. Tá?
ele dividiu 4 por π, chegou no 1,13. O 60 toneladas-força ele entrou aqui e o 500 aqui. Só que na 600 por 5.000. Corta 0, fica 60 por 500. Beleza? E aí ele fez o cálculo para 5 MPa ou para 6 MPa. Foi isso aí que ele fez. Só para mais ou menos mostrar como é que é o dimensionamento. Tá? Então, no caso das estacas, devemos estar atentos aos limites executivos. Por exemplo, a profundidade máxima que cada tipo de equipamento consegue alcançar. Claro, lembra que eu falei nela escavada? Olha, eu tenho estaca de 50. Ah, legal, eu consigo escavar para você até 30. Não resolve tua vida. Tá? E a gente tem que observar sempre no quê? A questão da resistência máxima. Né? Para a gente ver qual que é a melhor solução. Então, uma estaca pré-moldada, um exemplo aqui, da tabela 2.3 da página 85, traz tudo isso aqui para vocês, os limites do NSPT para cada tipo de estaca. Ele traz aqui. Então, uma pré-moldada inferior a 30 centímetros, ele traz aqui o meu limite de 15 a 25. Se for superior a 30 centímetros, de 25 a 35. E assim por diante. E agora chegou na parte legal. Tá? Efeito Teichborn. Efeito Teichborn-Erioff. Tá? Então, o que é isso? Eu tenho isso aqui ocorre, ele traz na apostila, mas aí nós precisamos primeiro entender o que é para depois analisar a apostila, né? Então, esse esforço, vamos ver o que ele faz na minha estrutura. O que é esse esforço? O marrom é o solo compreensível. Adivinha quem que é o humilhante que está aqui? Um solo o quê? Arenoso ou argiloso? Argiloso. Argiloso. Sem dúvida nenhuma. Aí você vai e faz o azul, que é um aterro sobre. Ele gera pressão e ele faz o quê? Deslocamento. As setinhas indicam. Isso é o efeito Teichborn. Nossa, que nome chato. Teichbotarioff. Tá? Eu dá nó na língua esse negócio aqui. Eu pareço o Lula falando triplex. Falando Teichbotarioff. Alguém fala aí para mim, deixa eu ver, porque se é só eu que sofro. Ô, Jefferson, o que eu já ouvi dos engenheiros em campo, eles não tentam falar esse nome, não, eles falam o Botarioff. O Botarioff. Fica mais fácil, né? Mas é Teichbotarioff. Então vamos lá. Mas o que é o Teichbotarioff? É um esforço adicional, por exemplo, na estaca, devido ao adensamento das camadas compreensíveis. O efeito Teichbotarioff deve ser considerado para evitar problemas de fundações profundas. Como assim? Quando eu dimensiono a minha estaca profunda, eu considero duas variáveis. A resistência de ponta e o quê? Atrito lateral. Tá? Então é isso aqui que a gente vai trabalhar. Resistência de ponta e atrito lateral. Ou seja, o que acontece? Ele mudou aqui, pessoal. Que coisa linda. Que beleza. Voltando lá. Aqui. Vamos lá. Aqui. Então, olha só. Eu tenho a resistência nessa parte, a resistência de topo, de ponta, e aqui o atrito. A hora que ela sofre recalque, ela ocorre o quê?
um deslocamento de material, consequentemente, ela reduz o meu atrito lateral. Sem o atrito lateral, ou a redução dele, pode provocar o quê? Lembram que eu falei anteriormente? Tá? Então, o efeito Teshbotarioff deve ser considerado para evitar problemas em fundações profundas, pois todo o carregamento na superfície do terreno vai gerar tensões no solo, que, por sua vez, sofrerá deformações verticais e horizontais. Então, vamos lá. Exemplo... agora mudou. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, ele traz um desenho tosco, bem feinho. Mas vamos, eu acho assim, a gente tem capacidade para ser mais criativo do que esse desenho mal feito dele. Então, pessoal, imagina a seguinte situação. Fizemos uma estrutura profunda, top, legal, bem jóia. Por exemplo, o terreno onde o Jânio está construindo. E aí, não sei por quê, pergunta para o Jânio, que depois ele explica para você, o cidadão resolveu fazer um aterro, aumentar o nível do terreno, tá? Para fazer, por exemplo, uma piscina. Como assim, professor? Ele pode fazer, o terreno, digamos, estava plano, né? Mas ali nessa parte do aterro, ele resolveu preencher com 1,5 metro, 2 metros de terra, para daí fazer a piscina, ela elevada. Como se fosse, depois fazendo em madeira em volta, como se fosse em deck. Pode? Claro que pode. Tem arquiteto e louco para tudo. Nós nos preocupamos com a situação de cálculo. Ele vai gerar sobrecarga no terreno que já estava estabilizado, né? Porque ao usar estruturas profundas, ele não vai mexer no maciço de terra. Ele vai transferir direto lá para o fundo. Diferente de uma fundação direta, que vai transferir para aquela camada de solo mole. Ele está jogando sobrecarga. O que vai acontecer? Esta sobrecarga fatalmente irá retirar material das estacas que o Jânio cravou para fazer o sobrado, podendo gerar o efeito Teshbotarioff. Né? Ou seja, como assim? O atrito lateral, as estacas vão fazer o quê? Flambagem. Tá? Então, este é o problema o efeito Teshbotarioff, ele nos traz este problema. Ao colocar material, eu retiro o atrito lateral da estaca existente, fazendo com que a mesma venha a sofrer flambagem. Qual que é o reflexo disso? Recalque na minha estrutura. Recalque em toda a minha estrutura. Por efeito Teshbotarioff. Ô, coisa miserável. Ô, Jefferson. Oi? É Teshbotarioff. Hã? Teshbotarioff. Teshbotarioff. Isso. É do Rio Grande do Sul. Teshbotarioff. Na verdade, é aquilo que eu falei, eu pareço o Lula falando triplex. Piadas à parte, né? Por causa fizeram piadas, eu recebi uma hoje que eu dei muita risada. Que hoje no Jornal Nacional, o Lula iria falar hidróxido de cloroquina e a Dilma iria explicar o efeito do hidróxido. É só piada, o povo tem tempo. É bom, é legal a brincadeira. Ai, professor, mas você está falando de partido, não sei o quê. Não, pessoal. Não. Estamos somente dando risada e brincando até de um infortúnio que surgiu comigo mesmo ao falar o Teshbotarioff.
Pessoal, a nossa aula de hoje, que nós vimos bastante conteúdo, termina aqui, né? Então, o objetivo foi, recapitulando, na unidade 2.1, falamos sobre fundações diretas, depois na 2 falamos sobre fundações indiretas, na 3 nós consolidamos, trazendo exemplos de aplicação, né? Juntando com aquela tabelinha, aquele material, aquele site que eu passei para vocês, onde traz os preços, deu para ter uma noção de valores e de qual estaca vocês devem usar. E depois nós falamos sobre o efeito Chebotaryov, correto? Que nada mais é que o quê? Eu tenho meu solo estabilizado, com a minha fundação profunda quietinha, eu venho e gero sobrecarga nesse solo mole. É um solo argiloso, claro, ele é um solo compressível, associado à fundação indireta, né? Associada à fundação profunda, por estacas, flambagem lateral das minhas estacas. Tá? Então, isso seria, digamos assim, conteúdo finalizando a unidade 2. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado da aula. Na sequência, a gente vai trabalhar as demais unidades e aquele plus que nós combinamos de fazer o dimensionamento do nosso tubulão. Aprender a calcular em mais de uma situação, não só o dimensionamento dele direto, mas aprender a calcular ele em divisa, associado, enfim, vamos brincar com o tubulão. Vamos fazer o tubulão, ele, digamos assim, nos trazer o resultado prático daquilo que nós iremos enfrentar em campo um dia. Dúvidas, pessoal? Ô, Jefferson, duas Oi, dúvidas. diga, Heitor. A primeira é o seguinte, desse último exemplo aí que você passou, desse método Chebotaryov, esse que você passou. Aí você falou no caso do aterro. No caso também, se fazer uma retirada de terra, eu retirar o material, em vez de aterrar, eu vou retirar. Aí o outro lado também vai ficar mais pesado, porque eu retirei de um lado. Por exemplo, imaginando assim, o lado direito e o lado esquerdo da fundação. Do lado direito eu retirei, aí o lado esquerdo ficou mais pesado. Pode ocasionar esse mesmo efeito? Pode. Vamos pensar de outra forma. A tua colocação ficou bem legal, Heitor. Vamos pensar assim. Como eu tenho fundação profunda, né? Sempre vai se caracterizar por isso, porque se for um solo arenoso, esquece que isso morre, cai por terra. Ele não vai ser compressível, morreu o problema. Então, toda vez que eu tiver movimento, eu vou estar afetando o meu atrito lateral. Tá? E automaticamente, né, nós vamos estar tendo o problema do efeito Chebotaryov. Ok? A outra pergunta, ok, entendido. A outra pergunta é a seguinte, sempre no próprio material do livro KLS ou outras informações que eu vejo, por exemplo, vou fazer uma fundação tipo sapata. Aí faço a escavação de terra e abaixo quando eu faço a escavação de terra, eu faço uma camada de concreto magro. Certo. Aí depois eu faço a sapata. Aí minha dúvida é, se eu faço um concreto magro, que ele não tem aquela função estrutural de suportar grandes cargas, e faço a sapata, posteriormente, esse concreto magro, ele não vai ocasionar uma compressão nele, ele se romper e ocasionar um recalque na construção. Vamos lá. Eu prefiro trabalhar de outra forma. Por que eu faço concreto magro? Eu prefiro. Essa pergunta responde a sua, de forma mais eficiente. Eu faço concreto magro
para nivelar. Entendeu? A função do concreto magro não é nada. Ela é nivelar, deixar nivelado aonde eu vou assentar a minha sapata. Então, o concreto magro, ele é dispensável, inclusive, se eu tiver uma estabilidade de solo muito boa. Exemplo, professor, na praia, raramente você vai fazer o concreto magro. Porque o solo é totalmente arenoso, não tem argila, nada, ele absorve bem você trabalhar. Você trabalha em campo, você tem essa noção. Um solo totalmente arenoso, você vai conseguir moldar ele certinho. Se ele for com característica argilosa, você sabe que você pode ter irregularidade. Então, o concreto magro é só para nivelar, Heitor. Ele é descartado e ele não tem função estrutural. Respondido? Ok, entendido. Entendido, respondido. E aí, pessoal? Beleza, muito obrigado, deu tudo certo. Maravilha. Espero que tenham gostado, que tenham aproveitado a aula. A Arielle não falou nada. Você não ficou bravo comigo que eu fiz piada do Lula, não, né, Arielle? Ela e o Heitor ficou Ô, bravo professor, demais. Ah, Não, ela ficou não, ela Professor, tá aqui comigo, aqui nós estamos assistindo junto. Pode é falar. só ô, brincadeira. professor, Oi. aqui te perguntar, aquela hora que o senhor mencionou sobre a estaca flank, quando Tá. a presença de água, no caso, ela que é a mais adequada para estar fazendo uso da sua fundação? Não necessariamente. A gente falou de uma outra encamisada. Qual que foi aquela encamisada? Que eu falei primeiro até. Mostrei até, inclusive, no material que eu vou disponibilizar para vocês. Strauss. Exato. Então, Ah, a sim. Strauss e a Frank. Qual que é a condição de Ah, uso de uma e outra? Para usar a Frank, a condição necessária é que eu tenha o meu lençol freático lá embaixo. Porque se eu tiver ele uhum. mais superficial, a Frank não vai ser efetiva. Eu vou ter que usar a Strauss. Só que vocês viram depois na Ah, tabelinha de capacidade de carga que a Strauss ela tem bem menos capacidade de carga do que a Frank? Tem esse detalhe também. Entendi. Por quê? Porque aquela camisa metálica dela é padronizada da Frank. Então tem esse detalhe. Entendi. Ok. Pessoal, fiquem à vontade. Pode perguntar, fiquem à vontade. A ideia é que vocês aproveitem o máximo possível para que vocês tenham o melhor retorno das nossas aulas, né? Eu acredito que a nossa aula de hoje não ficou em nada em relação à sala de aula. Até o grande barato é que não tivemos interferência e nem perda de tempo por conversa. Então, eu acredito que foi até mais produtiva. É verdade, Mas, por esse lado, sim. então, assim, nós vamos, digamos assim, passando a perna no coronavírus, né? Ou seja, coronavírus tem que ser e ficar como? Prende o nosso corpo, não nossa cabeça. Né? Então, a gente pode parar e progredir, ainda mais vocês. Meio do ano tá aí, e se a gente parar, vocês acabam sendo prejudicados, galera. E no que depender de mim, espero contribuir ao máximo possível para que vocês tenham uma boa formação. Tá? Nós temos o nosso grupo de WhatsApp, tendo mais dúvidas, podem, né, ficar à vontade. Nós vamos lá na frente, nós vamos iniciar uma outra fase, que vamos ter cálculos, com a participação de vocês na parte de tubulância. Nessa primeira prova, eu não vou cobrar cálculos de tubulão de vocês, tá? Ela vai ser mais teoria. Eu acredito que é um conteúdo que está bem acessível. Beleza, pessoal? Na próxima aula, a gente dá a sequência. Teoricamente, a nossa próxima aula seria dia 15, que seria a nossa prova. Eu acredito que a gente não vai ter prova
na semana prevista, tá? Eu acredito que não vai ser assim. A avaliação por prova semana que vem. E digo mais, eu não tenho essa informação, mas eu tenho a percepção de que a gente não deva ter aula em abril. A gente só deve voltar em maio. Vamos lá. Continuamos. Oi? Cenas para os próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos. Pessoal, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, um grande abraço a todos. Muito obrigado. Foi legal. Estava com saudade de vocês. Pudemos ter uma aula legal. E muito agora, proveitosa.